Fala turma, professor Adriano, e eu vou dar para vocês 10 dicas de manipulação de listas em Python. São 10 dicas muito úteis que vocês com certeza vão utilizar em algum momento programando. A primeira dica é a seguinte: imagine que você tem uma lista com 5 números e você quer imprimir essa lista ao contrário. Como que você faria isso? Você coloca o comando print, que é para imprimir uma lista, você coloca o nome da lista e entre os colchetes você coloca dois pontos, menos 1. Isso aqui indica que a sua lista vai ser impressa ao contrário. Então, na hora que você imprimir a lista, você vai ter o valor 5, 4, 3, 2, 1. Primeira dica. Segunda dica para manipulação de listas, muito utilizada, que inclusive você pode configurar ela também para atender os seus desejos, né? Nesse caso aqui, a gente quer extrair o meio da lista, certo? Imagine que você quer descartar o primeiro e o último item. Como que você faria isso? Certo? Você cria uma lista qualquer, certo? E você coloca variáveis, como a variável first, middle e a variável last, que vai receber a sua lista. Quando você mandar imprimir first, vai mostrar o primeiro número da lista. Quando você mandar imprimir middle, vai mostrar os números do meio da lista. E quando você mandar imprimir last, vai imprimir o último item da lista. Terceira dica que pode salvar muito a vida de vocês em programação. Imagine que você queira gerar uma lista dinamicamente, gerar uma lista de forma automática. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer dentro dos colchetes para agilizar a sua vida, certo? Essa lista aqui, por exemplo, é uma lista que vai pegar 10 números quaisquer, um x qualquer, em um intervalo de 10 números, certo? E vai guardar nessa lista todos esses números que tenham resto par, ou seja, dado um número qualquer x, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, ele vai ser adicionado dentro dessa lista. Nesse caso vai formar os números que são quadrados perfeitos, que a gente conhece, certo? Então vai gerar o número 4, o número 0, o número 4, o número 16, o número 36 e o número 64. Lembrando que o importante aqui é saber que você pode gerar números dentro dos colchetes, ok? Quarta dica, pessoal, muito utilizada e também pode salvar a sua vida. Uma lista em Python é uma lista que possui posições, ou seja, possui índices, certo? E em programação, na maioria das linguagens de programação, esses índices começam em 0, certo? Então eu tenho a posição 0, a posição 1 e a posição 2. E essa daqui é uma lista de strings, ou seja, uma lista de palavras. E eu gostaria de enumerar essa lista, ou seja, colocar números nela também. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer da seguinte forma: criaria um laço de repetição, certo? Esse laço de repetição para um index então dessa lista, certo? Eu enumeraria essa lista, certo? Ou seja, frutas, que é o nome da minha lista, seria enumerada começando em 1. E daí eu teria índices, então eu teria enumeradores nessa lista que começam a partir do valor 1, onde o item 1 então é a maçã, o item 2 é a banana e o item 3 é a cereja. Essa daqui é útil, hein? Quinta dica, pessoal, para manipulação de listas em Python. Imagine que você quer combinar duas listas. Existem estruturas de dados, como por exemplo o dicionário, que você tem valores combinados ali, como por exemplo uma string e um inteiro, mas você já tem as listas e você quer combinar essas listas. Como que você faria isso? Basta utilizar uma função do Python que se chama zip, certo? Coloca a função zip e o nome das duas listas que você quer combinar. Nesse exemplo aqui, colocamos um for para mostrar, por exemplo, o nome e a idade dessa combinação, e ele gerou então uma lista combinada que é muito semelhante a uma estrutura de dados, que se chama dicionário. Essa dica, pessoal, mostramos em um exemplo anterior, na dica número 1, como mostrar uma lista inversa, imprimir uma lista de forma inversa. Agora imagine que você queira fazer um reverse dessa lista, ou seja, realmente inverter essa lista, certo? Existe uma função que se chama reverse, certo? A função reverse, ela inverte a sua lista. Lembrando que na primeira dica a gente mostrou uma lista de trás para frente. Agora eu quero reordenar essa lista, eu quero inverter essa lista. Para fazer isso, basta chamar uma função com o nome da sua lista, ponto reverse. Depois, se você mandar mostrar essa lista, vai mostrar os números ao contrário.
Oitava dica, imagine que você tem uma lista, certo? Uma lista de strings com algumas palavras, certo? E você quer mostrar essas palavras pelo item maior primeiro, ou seja, qual que é a palavra maior? Para fazer isso, basta você utilizar uma função que se chama sort, certo? E você coloca uma chave, ou seja, qual que é a regra que você quer para que essa lista seja escrita, para que essa lista seja ordenada, certo? Você quer que ela seja ordenada pelo len, ou seja, len significa tamanho, certo? Então, se eu mandar mostrar agora essa lista vai estar ordenada pelo tamanho das palavras. E começando do menor para o maior. Nona dica, imagine que você quer criar uma lista, da mesma forma que a gente fez em uma dica anterior, que você queria gerar uma lista de forma dinâmica, certo? Imagine que você quer criar uma lista também nova, certo? Como que você poderia fazer essa lista? Através de um comando que é o multiplicar, que a gente já conhece nas operações matemáticas do Python, certo? Então, imagine que você quer uma lista com o símbolo arroba e você quer que essa lista contenha o símbolo arroba 5 vezes. Então, você coloca a lista, certo? Com o símbolo, a string que você quer gerar lá dentro, vezes 5. Quando você mandar mostrar essa lista, dar um print nessa lista, vai mostrar então agora uma lista com 5 arrobas. Essa é uma ótima forma de gerar uma lista com strings. E agora a 10ª e última dica, que também pode salvar em muitas situações. Imagine que você criou uma lista, certo? E você quer saber se essa lista possui algum número positivo, certo? Se você mandar imprimir essa lista com a palavra n na frente, ela vai retornar true se essa lista houver algum número positivo, certo? E imagine também que você quer mandar só identificar nessa lista se tem algum número negativo. Ou seja, imagine que é uma lista de valores que só podem ser positivos e uma lista de valores que só podem ser negativos. E está dando algum erro. Como que você vai encontrar se tem, como você vai saber se tem algum número negativo ou positivo dentro dessa lista, certo? Ou algum número menor que zero, depende do cálculo que você quer realizar. Com a função n, você descobre se tem algum valor positivo, certo? Então, mandando imprimir a sua lista com a palavra n na frente, ele retorna true se houver algum número positivo, e mandando imprimir essa lista com a palavra all na frente, ela retorna false se essa lista não tiver nenhum número negativo, certo? Se essa lista tivesse algum número negativo, ela retornaria true, certo? Lembrando que o zero não é um número negativo, o zero é zero, então ele retorna false para a gente. Essas são as 10 dicas para manipulação de listas em Python e espero que vocês utilizem ela em algum momento da vida de programadores de vocês. Me siga, se inscreva nesse canal para receber mais dicas de programação.